uma cilada, viu? Oi, eu sou a Carol Jack. E eu sou a Carol Will. E você está no Caro Livros, o podcast que lê mundos a fundo. Aqui no nosso podcast, a gente não vai apenas resenhar livros, a gente vai ler a realidade com a ajuda deles. Oi, gente! Estamos de volta no Caro Livros, esse podcast maravilhoso que traz informação, cultura para esse povo e que nesse mês a gente já resolveu abrir o ano com um novo combate, que, né, é um dos nossos temas clássicos, né? A gente adora ver briga por aqui, então por que não colocar temas para brigarem uns com os outros, né? Treta move o mundo, né? Então é isso. E essa treta dessa nova temporada, vocês estão acompanhando, é uma treta muito interessante, que é a treta do amor versus cilada, né? Como vocês já estão aí por dentro. É uma treta polêmica, porque tem gente que vai dizer que não tem diferença, tem gente que vai dizer que é cilada quando é amor, tem gente que vai dizer que é amor quando é cilada. É uma treta interessante, dá muito pano pra manga. E nesse episódio de hoje, a gente vai falar de uma obra que eu acho que a maioria de vocês não deve conhecer, porque acho que só eu conhecia, antes de eu dizer da gente falar dessa obra. Mas quem é do mundo dos mangás, quem curte anime e quem é fujoshi, vou explicar mais pra frente o que é isso, deve conhecer com certeza essa obra, porque ela é um classicão aí do gênero Boys Love, que todo mundo sabe que eu adoro, que é a obra Junjo Romântica. E aí, vocês já tinham ouvido falar, meninas? Não, eu sei que não, mas eu vou perguntar mesmo assim. Eu nunca tinha ouvido falar, eu nem sabia o que era, apesar de que a Jack já tá falando pra mim dessas histórias há muitos anos, entendeu? Só que eu sou aquela pessoa lenta, minha TBR, ela anda muito devagar, entende? A Jack até fica brava comigo, porque ela me indica uma coisa hoje, ou ela me dá de presente hoje, eu só vou ler daqui a 2, 3 anos, e é assim que funciona, assim é a vida, aceite. Mas eu não sabia, e eu gostei tanto, gente, assim, é um guilty pleasure, né? Ver os boys se pegando é muito legal. Enfim, fiquei em algumas situações desconfortáveis no trabalho, fiquei, porque eu ia ler na hora do meu almoço e os professores, tudo passando atrás de mim, eu escondendo a tela do celular, né, cruzando as minhas pernas, com a testa vermelha, porque a máscara tapa o rosto, né, mas aí a minha testa não engana ninguém, ela fica vermelha também, entende? E tinha uma hora assim que o bicho, parece uma coisa, quando a história tava normal, assim, aquela coisinha normal do dia a dia, ninguém passava atrás de mim. Era começar a pegação pra alguém aparecer. Pô, gente, que isso? Que isso? Entende? Mas eu amei a experiência, apesar de que, como essa obra tá no Amor versus Cilada, a gente já sabe que nem tudo serão flores, né? Tem aí uma série de coisas problemáticas que a gente vai abordar, mas eu virei fã do Boys Love, vou incluindo aí nas minhas leiturinhas e que Deus me ajude a disfarçar. Não, mas assim, tu começou por um muito escroto. Tu começou pelos aquele meme do Esquadrão Suicida, o pior dos piores, né? Reuniu o pior dos piores aqui. Então tu começou por um bem nível hard, né? Tem pra todos os gostos. Eu vou falar melhor do gênero, mas pra quem não curte a coisa tão gráfica, né, de pegação e enfim, tem gêneros mais leves. É que aqui o objetivo era a gente ser hardcore pra gente poder falar mal. Porque se fosse uma coisa bonita, legal, não estaria aqui nesse combate, não é verdade? Então não daria discussão. E tu, Tami? Oi, gente, muito bom estar de volta. Então, foi a primeira vez que eu li esse gênero, na verdade. Eu sou muito adaptada dos shoujos, do Josei, recentemente, mas Boys Love eu não tinha lido ainda, mas não por ter alguma versão, porque realmente não tinha chegado a mim quando tive a oportunidade de ler, ou uma indicação. E aí, né, muitas situações parecidas, na verdade, com shows de romance entre meninas e meninos, colegial e tal. E foi uma experiência diferente de ler, foi bem parecida com a da Carol Will, pra falar a verdade, eu tive que ficar segurando aqui o celular pertinho do rosto, ficar olhando assim de canto de olho pra ver se não tinha ninguém vindo. Mas é isso. Ai, gente, hoje é o meu momento, hoje é o meu dia de brilhar, porque eu sei tudo, né, desse gênero. Então, eu vou começar
explicando pras meninas, mas pra vocês também que estão escutando a gente, que talvez não, com certeza não são familiarizados com esse gênero, tá? Primeiro, o que é o Boys Love? Boys Love é um termo genérico para qualquer mídia que envolva história romântica entre dois homens, como o próprio nome já sugere, né? Boys Love. Antigamente, esse gênero ele era chamado de yaoi, que é o termo japonês para livros e mangás de romance gay. Só que esse termo já caiu em desuso. Ninguém mais usa hoje em dia. Hoje em dia todo mundo fala Boys Love, tá? E dentro do gênero Boys Love, basicamente, você vai ter histórias que são românticas, mas você pode ter histórias que são de ação, de fantasia, enfim. Todos os gêneros que tem no mangá convencional pode ter dentro do Boys Love. Só que a maioria ficou conhecida por causa das histórias de amor, porque todo mundo gosta de uma história de romance. Não tem jeito, não é à toa que novela faz sucesso. Não é verdade? Então, assim, todo mundo gosta, não adianta. Você que diz que não gosta de romance, tipo, eu digo que eu não gosto de romance. Mas depende do romance. Tem romance que me cativa, tem romance que já não me cativa. Mas, assim, todo mundo gosta um pouco. Quem diz que não gosta, tá mentindo. O romance que cativa ela é quando tem dois caras se pegando. Entendeu? Romance heteronormativo não rola pra ela. Não, os heteronormativos se beijando, pronto. Mas chegaremos lá nessa discussão de por que eu cheguei no Boys Love. Calma lá. Tá. Vamos chegar aí nesse momento. Então tá, esse gênero, ele é, o Boys Love, né, ele tem se popularizado muito durante os últimos anos, porque tá tendo uma explosão lá na Ásia, por incrível que pareça, sim. Então, a grande inovadora desse gênero foi a Tailândia, porque ela foi uma das primeiras indústrias de TV e cinema que começou a produzir filmes originais com essa temática. Então, ela gerou uma série de webséries e séries, que inclusive são muito famosas aqui no Ocidente, tá? Então, se vocês jogarem aí no YouTube ou no Google, vocês vão achar um monte de série baseadas em novels. As novels, elas são livros do gênero Boys Love e que depois elas são adaptadas para TV. Então, algumas das mais conhecidas, das tailandesas, que todo mundo gosta, por exemplo, é Tiny Type, Together With Me, What the Duck. Tem um monte. Eu, particularmente, não sou chegada em dorama. Dorama, eu uso o termo pra falar de série, de adaptação live action. Eu sei que dorama é coisa coreana. Eu não gosto. Mas, assim, respeito quem gosta. Não estou dizendo que vocês não podem, né, gostar. Mas eu acho meio caricato, assim, eu não gosto. Eu gosto mais de ler mesmo. Então, também tem livros convencionais do gênero Boys Love. Pra quem não gostar de mangá, tem muita novel disponível. Inclusive, não estou sendo paga para falar isso, mas gostaria muito de estar sendo, né? Mas a editora New Pop aqui no Brasil e a editora BLB são duas editoras que estão licenciando, né, para o português, uma série de novels e mangás do gênero Boys Love. Então, para quem se interessar, vale a pena dar uma conferida lá. Inclusive, vão ter lançamentos que prometem aí agora nesse início de ano. Então, se você se interessar pelo gênero, vai lá dar dinheiro para eles. Eu gostaria que eles estivessem me pagando para isso, mas ainda vão roubar meu dinheiro, porque eu vou comprar deles, né? Enfim. Que pena, nota nós. Só fazendo um adendo, eu fiz eles notarem a gente, tá? Porque eles fizeram um post sobre As Flores do Mal, que foi uma indicação nossa no Indicarol, né? Nas nossas indicações polêmicas, como sempre. E aí eu falei, nossa, vai lançar aqui no Brasil, em português e tal. A gente analisou isso lá no podcast. Aí eles deram uma curtida no comentário. Então, assim, agora notem a gente mandando as coisas pra gente, que a gente quer receber, entendeu? É isso. Recebidinho. Não precisa ser dinheiro. Eu aceito uns livrinhos, mangazinhos, né? Pra gente fazer propaganda. Estou aberta à negociação. Enfim, voltando pra cá, pro que importa. Então a gente tá tendo ali, nesses últimos anos, uma explosão do gênero Boys Love na Ásia, que se espalhou para países um pouco mais tradicionais, como Coreia e Japão. Então, a indústria do yaoi, ela já existe há muito tempo no Japão. Mas dentro do conteúdo de mangá, ela é bastante marginalizada. Por causa de toda a homofobia que a gente sabe que existe em qualquer lugar. Então, antigamente, quando eu tô falando antigamente, é porque a obra que a gente vai analisar hoje, ela é dos anos 90, não era uma coisa bem vista. Você ser um autor, uma autora do gênero, você ter uma editora que publica esse gênero, e até mesmo você ler esse gênero era motivo para as pessoas pensarem mal de você.
Inclusive, o nome do público que consome boys love, né, tem 2 termos japoneses. As meninas que consomem é chamado de fujoshi e os meninos que consomem são chamados de fudanshi. E a palavra fujoshi em japonês, a tradução para o português seria menina podre ou menina suja. Então é assim que eram chamadas as meninas que liam esse tipo de conteúdo, porque elas eram consideradas taradas, nojentas, entendeu? Esquisitas. Só que aí esse termo foi empoderado pela comunidade de leitoras e hoje em dia elas usam, sou uma fujoshi, usam esse nome para se referir, elas ressignificaram, igual muitos outros grupos fizeram isso, né? Pegaram termos que era para ser xingamento e ressignificaram e fizeram a bandeira deles. E por incrível que pareça... Os homens, né? Agora os homens que são tarados e casam com um personagem 2D e ficam fazendo todas aquelas coisas, aí tá tudo de boa, né? Tá tranquilo, tá suave. Ai, que absurdo! A galera os homens que consomem hentai, tipo, super normal, né? Ninguém fala nada. Eu não sou só homens, normal. Enfim, hipocrisia, né? Como sempre. Eu concordo com vocês. Mas por incrível que pareça, o yaoi, apesar dele ser... O yaoi não, boys love, apesar de ser um gênero que vai mostrar relacionamento entre 2 homens, o público-alvo dele não são os homens, são as mulheres. As mulheres é que mais consomem boys love no mundo. Não é à toa que a maioria dos autores não são autores, são autoras, são mulheres que escrevem. Então, isso daí é uma coisa que é engraçada, né? Porque apesar de ter uma temática LGBT, não é o alvo, não é o foco, o público LGBT. Geralmente são mulheres cis héteros que vão consumir mais. E isso é uma coisa que vale a pena a gente prestar atenção, porque pelo fato de ser histórias escritas por mulheres cis hétero, obviamente que a gente vai ter muita romantização dos relacionamentos homossexuais que não vão condizer com a realidade. Porque essas mulheres não têm vivência, não têm experiência. Elas vão construir personagens de acordo com o que elas consideram de ideal, que elas esperam, talvez, de um relacionamento ou de um homem. Então vocês vão perceber, quem for mais raiz e lê esses mais antigos, vão perceber que a gente vai ver muitos dos padrões heteronormativos dentro das histórias homossexuais. Hoje em dia, esse cenário ele tá mudando, porque com toda essa discussão que a gente está tendo na internet de representatividade, etc., você já está tendo uma diversidade maior entre os autores de boys love. Então, já tem homem gay escrevendo, já tem mulher lésbica escrevendo, enfim, já tem muita gente variável escrevendo. E também você vai ter uma variabilidade no formato desses relacionamentos. Porque um padrão que a gente vai perceber é que a gente tem uma heteronormatização de um casal gay. Então, você vai ter um que vai ser mais dominador e vai tender para o que a gente considera o estereótipo do masculino, e vai ter um que vai representar a mulher, entre aspas, que vai ser mais feminino, que vai ser mais, enfim, mais delicado. E a gente vai ver que hoje em dia as obras mais atuais, graças a Deus, estão quebrando com esse padrão. Porque a gente tem que entender que um relacionamento entre 2 homens não é um relacionamento entre uma mulher e um homem. Não tem um que faz o papel da mulher e o papel do homem. Não existe isso, né? Eu vi uma chargezinha que eu ri muito na hora, mas é verdade, que era o garfo e a colher encontrando um casal de hashi. Aí o garfo olha pros hashis e fala assim, tá, mas quem é a colher? Né? E aí é exatamente isso. As pessoas querem achar papéis de mulher num relacionamento entre 2 homens e fica uma coisa confusa. Então é importante a gente ressaltar, a gente frisar isso, tá? Mas esse cenário tá mudando e é bom. Dentro do conteúdo Boys Love, a gente começou a ter ali no submundo surgindo o conteúdo Yuri, que é a versão Girls Love desse gênero. Então você tem relacionamentos amorosos entre 2 mulheres. E aí eu quero deixar um ponto aqui importante, que o Girls Love, ou Yuri, como você quiser chamar, ele é nasceu como se fosse um segmento do Boys Love, então ele é muito invisibilizado. Você tem pouquíssimas obras que giram em torno do amor entre 2 mulheres, e quando tem, geralmente eles não gostam de focar na parte da sexualidade entre elas. Então vocês vão ter muitas obras que simplesmente não vão mostrar o relacionamento explicitamente como é mostrado no Boys Love. É como se entre as mulheres eles não fizessem as cenas de sexo e cenas mais quentes, porque eles consideram inapropriado. Tem muito isso. E como sempre as lésbicas estão sendo invisibilizadas. Não acredito nisso, não. Eu quero ver as mulheres se pegando também, gente. Ai, não acredito. Ai, eu tô decepcionada agora com essa informação. A minha próxima leitura é um Yuri que a Jack indicou lá nos nossos stories, lá no Instagram e tal. Eu achei a história super, sim, fofinha, bonitinha, né? Do jeito que ela falou e tal.
vai estar na minha listinha, depois que eu terminar Fullmetal, que agora eu tô lendo Fullmetal Alchemist. Aí depois que eu terminar Fullmetal, eu quero ler. Aí tu me vem com essa agora? Ai, desanimei, brochei. Não acredito não. Não vai ter. Não vai não, amor. Não vai ter. Se tá esperando ver isso aí, esqueça. Já avisando de antemão, não tem nem beijo. Igual no shoujo, pega na mão, demora 30 capítulos pra pegar na mão e fica nisso, tá? É isso. As lésbicas são muito invisibilizadas, inclusive no mundo dos mangás, é isso. E você vê muito comentário negativo. Inclusive o Boys Love, ele é muito amado, muito prestigiado, e já as obras de Yuri, elas são muito marginalizadas, ninguém lê, ninguém gosta, todo mundo diz que é chato. Não entendo, mas enfim, né? Eu acho que é o machismo. Machismo, né? Pegam, que absurdo! Mas nós temos obras entre dois homens que não tem pegação, que é esse o nosso próximo tópico que eu vou explicar. Então, dentro do gênero Boys Love, eu acho legal ressaltar isso, porque antigamente todo mundo achava que Boys Love era você ver putaria. E não é isso. Porque, assim como o conteúdo de romance heterossexual, tem pra todos os gostos. Quem é dos mangás sabe que Josei, que é voltado para um público mais maduro, que tem geralmente relacionamento heterossexual, alguns vão ter cenas mais explícitas de sexo, alguns não vão ter. E não é diferente com Boys Love. Eu acho que a gente tem que desmistificar esses estereótipos homossexuais de que os homossexuais são sempre tarados e voltados para sexo, que o relacionamento deles é um relacionamento desprovido de amor, que é só uma coisa física. Eu acho que tá na hora da gente superar esse estereótipo, que infelizmente acabou sendo reforçado pelo yaoi, mas assim, eu não acho que tenha sido a intenção. O que eu tô querendo dizer? Quando começou a ser publicado esse tipo de conteúdo, o objetivo era chocar, era mostrar para as pessoas que dois homens também podem ter relacionamento e se pegam e é normal. O problema foi que as pessoas começaram a achar que o relacionamento gay é só isso, entendeu? É só pegação e não tem nada demais, e não é verdade. Então, dentro da categoria Boys Love, existe uma subcategoria chamada Shonen Ai, que é uma Boys Love que não tem cena de sexo. Basicamente, é o romance bem do estilo shoujo, colegial, que é 300 capítulos pra eles se declararem, mais 300 capítulos pra dar um beijo se derem, 300 capítulos pra pegar na mão e acaba em casamento. É esse padrão, é o Shonen Ai, tá? Tem também pra quem não gosta de cena hardcore. E pra versão de Girls Love tem o Shoujo Ai, que é a mesma coisa, é um shoujo entre meninas que não vai ter nenhuma cena quente. Então, você decide o que você quer consumir. Tem obras que focam mais no lado emocional do relacionamento, tem obras que focam mais no lado físico, e tem obras que não focam em nenhum. Que tem ali aquele romance de pano de fundo, mas que a história vai ser outra. Vai ser uma história de ação, vai ser uma história de comédia, vai ser uma história, enfim. Que não exatamente o romance vai ser o foco. Então tem pra todos os gostos. Não tem desculpa pra dizer assim, ai, mas eu não vou ler yaoi porque eu não gosto de putaria, eu fico com vergonha de pegação. Você não é obrigado. Você pode ler outros gêneros dentro e tudo bem. Tá? É isso, basicamente. Gente, a Carol Jack, ela fez uma graduação em Boys Love. É tanto termo que eu tô Não é isso, gente. Difícil acompanhar. Ai, gente, que isso? Aqui, tem que anotar em algum lugar. Mas, quando o episódio sair, a gente tem que reescutar com a canetinha na mão pra ir anotando tudo bonitinho. E para vocês que vivem aí no mundo da internet, se vocês forem, né, participar de comunidade, alguma coisa assim de yaoi, é legal que vocês tenham uma coisa em mente. Existem alguns termos bem específicos da comunidade de Boys Love. Então, quando vocês verem que uma obra tem lemon, o termo lemon significa sexo, tá? Então, às vezes, as próprias obras colocam lá na frente, nos warnings, né? Elas colocam lá, atenção, contém lemon, que é pra, se você não se sente confortável de ver a situação, você já não lê. Sim, eu também não sei, elas estão rindo aqui, gente. Eu não sei por que chama lemon também, boa pergunta, mas é assim que chama, limão. Que foi? Nunca que eu ia sacar isso. Cuidado, mano, tem limão, pô. É azedo? Deve arder, né? Pra quem, enfim. Dependendo do. Não sei. Não é meu lugar de fala. Obras que não são indicadas pra quem tem gastrite. Pô, então não posso ler. Outra coisa, gente, que é legal de falar é que
o conteúdo Boys Love, que contém o Lemon, ou seja, que tem conteúdo sexual, elas são 18+. Portanto, se você é um menor de idade que está me escutando agora neste momento e a sua mãe pegar você lendo JoJo Romântica, não venha dizer que a culpa foi minha, porque eu estou avisando que esse conteúdo não é para você, tá? Os conteúdos com Lemon, eles são 18+, então só são para adultos, como já está sendo indicado. Ah, mas eu sou menor de idade, eu quero consumir Boys Love. Consuma Shonen Ai ou Shoujo Ai, que são Girls Love, que são as versões leves e sem conteúdo sexual. Até porque as versões 18+, elas vão ter uma série de outros assuntos que não são adequados para jovens e crianças. Como, por exemplo, muitas vezes você tem abuso sexual e psicológico. Algumas obras são bem tóxicas, elas vão envolver uma série enfim, toxicidades, de violências e de outros problemas que não são adequados. Eu deixo isso bem claro porque, infelizmente, com a internet, eu vejo que tem muita gente novinha que está consumindo isso de maneira irresponsável e falando muita merda, tá? Eu vejo umas meninas pegando umas obras Chernobyl, sabe? Assim, que a radioatividade te deixa... Depois de ler, tu tá com 3 olhos na cara. Falando que achou lindo, que achou romântico, que achou, sabe? Tudo maravilhoso. Gente, pelo amor de Deus, assim como tem livro que a proposta é que seja tóxico pra você debater o problema, a questão. Tem vários livros que são assim, né? Que levantam temas polêmicos, que estão errados, coisas erradas, mostram coisas erradas para você debater o tema e se conscientizar. Tem dentro do Boys Love coisas assim também. E eu acho que é legal, se você tem um filho, uma filha, estiver escutando a gente e queira que seu filho consuma, ou enfim, não veja nada demais ele consumir, que você tenha esse filtro muito bem estabelecido. Porque eu acho, assim, perigoso, devido a algumas obras terem um conteúdo sexual muito grande, eu acho perigoso jovens e crianças que ainda estão em fase de se educarem sexualmente, consumirem esse conteúdo de maneira não orientada. Eu acho irresponsabilidade isso acontecer. Eu vejo isso muito na internet, muitas fujojos, muitas meninas novinhas falam muita besteira, coisas absurdas. Então eu acho assim que, assim como os livros, os mangás, eles têm que ser levados a sério na questão da classificação. Então está avisado, tá? Mas eu vou deixar isso escrito lá no negócio do nosso episódio no Spotify, que esse episódio aqui vai falar de uma obra que não é para menores de idade lerem, tá? Não venham depois quererem me processar. E agora a gente pode ir pra obra, né? Então, gente, eu trouxe aqui algumas informaçõezinhas pra vocês, tá? JoJo Romântica é uma série de mangás que também conta com uma adaptação pra anime, e ela é escrita pela autora, me perdoem se eu estiver falando errado, Shungiko Nakamura. Acho que é assim que fala o nome dela, tá? Essa série de mangás de JoJo Romântica, ela vai ter basicamente 3 sub-arcos dentro dela. Ela vai ter o JoJo Egoist, o JoJo Terrorist e o JoJo Mistake, tá? Qual que é o lance? Você vai ter um casal principal do JoJo Romântica, que a gente vai conhecer daqui a pouquinho, e esses 3 arcos vão falar de outros casais secundários, tá? E essa série, ela é publicada nos Estados Unidos pela Blue Mangá, né? Ela é do tipo Boys Love. Na verdade, a demografia dela é shoujo, então dá pra considerar que ela é voltada para jovens meninas, tá? E ela atualmente ainda não está finalizada. Ainda tá saindo de maneira muito lenta, sabe? Sai tipo um capítulo por ano, então quem é fã raiz, parabéns por estar persistindo e tentar saber o final dessa história. Eu desisti no meio do caminho, não consegui, não aguento mais. E essa série começou a ser animada em 2011, mas os mangás, como eu falei, eles já são muito antigos, eles já datam ali do finalzinho dos anos 90 e início dos anos 2000. Qual que é o plot da história? Então, basicamente, a gente acompanha um garoto chamado Takahashi Misaki. Ele vive sozinho com o seu irmão mais velho, que é o Takahiko Takahashi. Que nome engraçado, né? Mas é isso aí mesmo. Qual que é o lance desses 2 irmãos? O Misaki e o irmão dele ficaram órfãos muito cedo. Então, os pais deles morreram, né, num acidente, e o irmão mais velho dele teve que assumir o Misaki, a criação do Misaki. Então, o irmão dele acabou, digamos assim, não tendo a oportunidade de seguir os sonhos dele,
de fazer o que ele queria da vida, porque ele teve que criar o irmão mais novo. Então, praticamente, o Misaki vê o irmão dele como se fosse pai, né? Ele sente que ele deve muito ao irmão dele por tudo que o irmão dele fez por ele na vida. E apesar do irmão dele ter sido, assim, sempre aquele menino que era bom aluno, começou a trabalhar cedo, etc., o Misaki já não seguia o mesmo padrão do irmão. Ele não era muito bom estudando. Ele se dava mal na escola. E aí ele tá no último ano do ensino médio, prestes a fazer o vestibular, e o irmão dele sente que a situação não vai bem, né? Provavelmente ele não vai passar porque ele tá muito mal na escola. E o irmão dele tem um melhor amigo, assim, de toda a vida, que tá com ele desde os tempos da escola, eles são best friends forever, que é o Akihiko Uzami. O Uzami, ele é um escritor de muito sucesso, rico, podre de rico, que sempre foi amigo do Takahiro. Por que eles são sempre ricos? Ó, eu vou falar uma coisa que eu vi num post do Facebook, que era assim, por que nas obras gays o ativo é sempre rico e o passivo é sempre pobre? Aí alguém respondeu, porque pobre só toma no c... Eu acho que tá explicado, é isso. Ai, meu Deus. É isso, tá? Mas sabe que eu comecei também a ler recentemente, como eu falei, Josei, mas tipo aqueles manhwas também de romance, tá? Não são muito pesados, mas aí quando eu comecei a ler, e aí eu fui conversando com a minha irmã sobre, né? Minha irmã não lê mais mangá, a gente assiste mais anime juntos. E ela não gosta de romance. E aí eu ia explicar pra ela e dizer, pô, as obras são legais e tal. E aí sempre que eu explicava pra ela, sempre tinha um milionário que se apaixonava pela menina. E aí ela falou assim, tipo, outro milionário, outro empresário, saca? E aí, é o efeito Cinderela, é o efeito Cinderela, né? Tem que achar um cara rico pra te tirar do buraco. Que é outra coisa escrota, né, nas histórias de romance. Você não precisa de ninguém, não. Por que você não fica milionária, né? Vai investir. Trabalhe, estude, conquiste o seu 1 milhão, seja igual aquela menina Betina, né? Que ensinava a ficar milionária. Os livros hot é um monte de CEO. Um monte de CEO, sempre, cara. Ah, não. Enfim, outro estereótipo, né? O que eu tava falando? Ah, sim, que o Uzami era muito rico, ele é um escritor de muito sucesso e tal, e ele foi amigo toda a vida do Takahiro. Só que o que o Takahiro não sabe é que o Uzami sempre foi apaixonado por ele, né? Desde sempre, desde a infância. Só que o Uzami nunca teve coragem de falar pra ele o que ele sentia, porque ele sabe muito bem que o Takahiro, né, não corta pra esse lado, não joga nesse time. Então, como ele não quer perder a amizade, né, do Takahiro, ele quer ficar perto dele, ele sempre manteve ali os sentimentos dele guardados. Era um amor, né, não correspondido. E aí, o Takahiro sabe que o Uzami é muito inteligente, né, bem sucedido, e fala assim, ô amigo, você não tem como você dar aí umas aulas particulares pro meu irmão, não? Dá uma força aí que o bichinho tá foda dele passar no vestibular. Ele precisa muito passar no vestibular, porque se ele não passar, eu não vou ter como ajudar, sustentar ele e tal. E aí o Uzami, né, pra agradar o cara que ele gosta, fala, tá, eu vou ensinar teu irmão. E aí o Misaki vai até a mansão do Uzami pra ter aulas de reforço pro vestibular. E chegando lá, ele encontra uma série de materiais, de mangás, de novels, na verdade, do gênero Boys Love. E quando ele olha, né, ele sabe que o Uzami é escritor, mas ele fica surpreso, tipo, não pensava que ele escrevia esse tipo de conteúdo. E aí, quando ele começa a ler, ele percebe que o protagonista das histórias Boys Love do Uzami é o irmão dele. Ele percebe que são todas cenas ali muito quentes entre que o Uzami imaginou que estava tendo com o irmão dele. E aí ele fica assim, nossa, desesperado, indignadíssimo, e chega pro cara e fala assim, como que você tem coragem de escrever essas coisas sobre o meu irmão? Eu vou contar tudo pra ele, que você não quer ser nada de amigo dele. Você quer pegar meu irmão, seu safado, não sei o quê. E aí, acontece a cena, gatilho, vou mandar o editor colocar uma sirene aqui bem grande. Acontece uma cena de estupro, porque o Uzami fica tão, assim, bravo do Misaki ter descoberto tudo e falar, tu vai falar pra ele, que ele vai lá e começa a abusar sexualmente do Misaki. Sim, a primeira relação que eles têm é um abuso. Infelizmente, eu não gostaria de falar que é outra coisa, mas é isso. E eles têm, o Misaki é estuprado, eles têm a primeira relação sexual, e eu lembro que na primeira vez que eu li Jojo Romântica, depois dessa cena, essa cena é tipo no capítulo 2, do capítulo 1, por aí, eu pensei assim, bom, agora ele vai chamar a polícia, né? Ele vai sair correndo e vai até uma delegacia. E não, ele não faz isso, cara.
Ele fica, tipo assim, ele se veste, vai embora e fica por isso mesmo. Ele fica assustado, mas não faz nada. E eu, na época, eu fiquei indignadíssima. Eu fiquei, como assim, mano? O que tá acontecendo? E aí, pra piorar a situação, o Misaki segue tendo aulas com ele e, pouco a pouco, o Misaki vai conhecendo o Zami, vendo que ele tinha um amor não correspondido. E aí ele começa ali, digamos assim, começa a rolar uma empatia. E tudo culmina no dia que o irmão do Misaki, né, resolve chamar o Zami lá na casa deles pra fazer uma visita, porque ele disse que queria se encontrar. E chegando lá, ele dá com a linda surpresa de que ele armou ali aquele jantar tudinho pra apresentar a namorada. Então o irmão do Misaki arrumou uma namorada e tava com pretensão ali de se casar. E aí o coraçãozinho do Zami fica despedaçado, né? Ele fica arrasado do amor, do crush da vida toda dele e se casar com outra, sendo que ele nunca pôde falar dos sentimentos dele. E o Misaki, nessa hora, se compadecendo muito dessa situação, ele percebe que pouco a pouco ali na convivência deles, ele acabou meio que se apaixonando pelo Zami. Sim, o cara que estuprou ele. Essa foi a minha revolta. Porque assim, enquanto ele foi abusado, ficou com medo, assustado e não teve nenhum tipo de reação, né? Isso é real, isso pode realmente acontecer. Né? A pessoa não esboçar reação ou não denunciar por medo, por vergonha, uma série de situações. Agora, você continuar tendo aula com o cara e ainda se apaixonar, isso já é absurdo. Nessa hora, a minha indignação tava, tipo, no auge, entendeu? É isso. E o pior é que, tipo, a Carol Jack fala como aconteceu o abuso, né? E aí parece que, tipo, do jeito que foi falado, parece que no mangá acontece de uma forma tão grave quanto a gente diz e quanto a gente percebe. Mas lá não é como se fosse uma coisa grave, sabe? E aí, no meio do processo, o Misaki ainda tem pensamentos de tipo, nossa, mas peraí, tá tão bom, nossa, mas calma aí, sabe? Como se ele estivesse gostando e, tipo, ele nem queria. Ele nem tava lá pra isso, ele não tinha pretensão nenhuma, sabe? E é como se ele sempre estivesse disponível pra isso, ele só não queria, tipo, admitir ou alguma coisa nesse sentido. Que é uma coisa que se repete muito também no produto feminino. E aí, quando a Carol Jack falou sobre esse estereótipo que as autoras geralmente faziam nesse gênero, boys love, aí que eu entendi por que parece tanto os casais heteronormativos mesmo, com as histórias normais. Enquanto a Jack estava falando sobre os papéis masculinos sendo criados por mulheres, né, e acaba englobando a heteronormatividade num casal gay, eu lembrei de um... Era tipo um meme no Instagram que tava rolando, né, eu curto muitas páginas sobre livros, sobre leitura e tal, e aí tinha uma menina reclamando que ela fica solteira porque ela lê muitos livros em que os personagens masculinos são criados por mulheres. E isso quer dizer que eles são perfeitos. E aí você encara a realidade, você vê que os homens estão muito longe daquele ideal de perfeição. E aí você se frustra e não fica com ninguém. Você quer um amor literário. É isso que acontece. Então, eu tô lendo o 6º livro da série da Anne, né? Que deu origem à série Anne with an E. E, cara, o Gilbert é perfeito. Não tem erro aquele homem. Como é que você lida com a realidade depois de ver um personagem perfeito daquele, gente? Sabe? E a autora era uma mulher, né? Então, a gente acha que as mulheres, quando elas são escritoras, elas acabam imprimindo aquele ideal masculino na nossa cabeça. E é difícil se desvincular, porque você só quer isso. Mas aí vai vir um monte de gente falar assim, ué, mas essa autora do jogo romântico é doida? Esse é o tipo de homem ideal pra ela? Mas aí é uma questão cultural que eu acho que tem que ser bem ressaltada aqui, gente. Na Ásia, de modo geral, essa coisa de resistir na hora de ficar com alguém, isso é considerado sexy. E isso, assim, é uma coisa que é cultural, entendeu? Então, essa coisa do homem, ele ter que dominar, pegar a força pra conseguir, isso é uma coisa considerada romântica. Tanto que os dorameiros que estão aqui me ouvindo vão saber que isso é verdade. Geralmente o beijo é roubado, geralmente ele tem que colocar ela na parede, fechar ela assim com o braço, é um clássico, né? Colocar os 2 braços ao redor e forçar um beijo, forçar alguma coisa. E isso na Ásia é considerado um comportamento, digamos assim, normal durante o flerte. Então é por isso que no Boys Love você vai ter esse padrão dos ativos forçando os passivos a beijar, enfim, a uma série de situações, porque isso lá é considerado parte do jogo
do flerte, da paquera, entendeu? Isso é comum pra lá. Eu sei que pra nós ocidentais isso é bem esquisito, né? Mas pra lá isso é socialmente aceito e isso é bem comum, na verdade. Então, eu acho que a gente tem que refletir sobre isso, porque não está ok você forçar ninguém a nada, muito menos você estuprar alguém. Mas eu acho que é legal a gente pontuar essa questão cultural, que é uma questão cultural da Ásia, entendeu? Então, sim, na cabeça dessas autoras, esse seria o homem com a pegada, né? Um homem que chega e toma o que ele quer, e isso é considerado um homem ideal, um homem bom, digamos assim. Carol, já que estava falando, na verdade eu estava até pensando nisso, sobre se é um padrão só oriental mesmo, mas porque, tipo, como eu cresci também lendo só shoujo, e aí eu estava pensando que eu também naturalizava muito isso. E eu estava pensando em alguma obra ocidental que tem essa mesma dinâmica. E eu não consegui pensar em muitas, mas recentemente saiu a série Sombra e Ossos, que foi escrita até pesquisei aqui, pela autora Liz Bardugo. Desculpa se eu errei o nome. E aí o que acontece? Tem os personagens, e um deles é o Ben Barnes, que faz o General Kirigan. Dindo. E até um meme que é assim, para de ser lindo, seu assassino. E aí, tipo... Ai, o Ben Barnes é uma parte, assim, porque ele é maravilhoso, gente. Exatamente. E aí, tipo, a autora ajudou a fazer o roteiro da série. E aí ela cita que quando ela escreveu os livros de Sombra e Ossos há muito tempo atrás, tinha uma cena em que o Kirigan, ele fazia isso, sabe? Ele ia em cima da Alina, que é a protagonista, que quem atua é a Jessie Lee, e que tiraram essa cena da série e fizeram com que a Alina tomasse atitude e fosse lá beijar o General Kirigan, que ela já tava meio que afim dele, sabe? E ela comentou como ela trocou isso, mudou em relação ao livro, mas porque ela não tinha noção de que o que ela estava escrevendo ali era tipo um incentivo a esse comportamento, sabe? E é o comportamento de forçar alguma coisa em cima das mulheres. E ela achou melhor deixar a menina tomar atitude na série, o que foi muito bom e que eu também faria a mesma coisa se fosse eu. Mas olha, foi um ponto interessante sobre Junjo Romântica. Como ela é uma obra que está sendo escrita há muito tempo, e nesse período que ela está sendo escrita, muita coisa mudou, incluindo na Ásia, o que aconteceu? Junjo Romântica passou por um processo de desintoxicação. Se vocês lerem os episódios atuais, muita coisa mudou em relação ao início. A autora mudou de cabeça, entendeu? Isso fica bem claro. Achei legal, porque pelo menos ela tá acompanhando que o que ela escreveu que era aceitável lá nos anos 90, hoje em dia não é mais, ela não tá tentando justificar. Ela realmente pegou os personagens e foi modificando eles ao longo da história. E hoje em dia existem algumas cenas ainda, assim, que você fica meio... né? Mas em relação ao início, tá muito melhor. Tá muito melhor, porque existe muito mais consentimento por parte do Mizaki hoje em dia do que tinha no início da história. Então isso é legal de comentar também. Mas aí, voltando ao enredo, o que acontece? Né? O Mizaki, depois de ser abusado, se apaixona pelo Uzami. Ele vai lá consolar o Uzami, que tá sofrendo, porque o irmão dele vai se casar com outra. E aí o Uzami percebe que, nesse tempo que ele tava convivendo com o Mizaki, cada vez mais os sentimentos dele pelo Takahiro foram ficando em segundo plano. Então, tipo assim, ele ficou triste agora, mas não doeu tanto quanto ele achou que ia doer. E aí ele atribui essa mudança nele ao Mizaki. E aí eles dois se beijam pela primeira vez, não, mas se beijam. E aí é selado ali naquele momento, digamos assim, o elo romântico entre eles dois. O Uzami percebe que tá se apaixonando, ou já tá apaixonado pelo Mizaki, e o Mizaki também percebe os sentimentos deles. E aí você pensa, então agora eles vão começar a se conhecer, né, de maneira normal e tal. Não, o que acontece é que o Mizaki, como o irmão dele vai casar, ele fica sem graça de continuar morando com o irmão, porque o irmão vai morar junto com a noiva, né? E aí ele quer sair de casa. E aí o irmão dele fala, já que você se deu tão bem com o Uzami, por que você não vai morar com ele? Ele tem uma casa enorme, né?
vai lá morar com ele. E o Misaki vai e começa a morar com o Uzami na mesma casa, eles começam a viver juntos. E aí, basicamente, o desenrolar da história é a gente acompanhando o progresso do romance. Vão aparecer antagonistas pra fazer um triângulo amoroso aí no meio do caminho, pra você ter as cenas de ciúme. Basicamente, a gente vai acompanhar o dia a dia deles, que não é assim, não tem nada de muito nesse enredo. É um enredo relativamente simples. O Misaki começa a chamar o Uzami de Uzagi, que é o pseudônimo que ele usa pra escrever as histórias boys love que ele escrevia com o Takahiro. E aí agora o Uzagi passa a escrever histórias boys love das cenas que ele imagina com o Misaki. Então o Misaki passa a ser o novo sonho dele. E aí você vê o desenrolar deles se apaixonando e a relação deles progredindo. Agora, mais na atualidade, eu confesso que vocês vão achar muito maçante porque a história é longa e não tem muito desenvolvimento. Então, realmente, parabéns se você é fã de Joe Romântica e está desde os anos 90 lendo até agora, porque fica um saco no meio. Você não aguenta, não sai do lugar. Só que agora, nesses últimos capítulos, estão saindo agora do ano passado pra cá, a gente teve um bom desenvolvimento. Então, em que pé que tá a história? Basicamente, o Misaki já teve que conhecer a família do Uzagi, que é uma família rica, que era contra o relacionamento deles, não pelo fato deles serem gays, porque apesar da história ter um monte de coisa errada, isso é uma coisa que desde o início parece que não é uma questão. Ninguém se choca com o fato do Uzagi e do Misaki serem gays. Isso é como se fosse uma coisa totalmente normal. Então, pelo menos um close certo aí desde o início. Talvez, na verdade, essa teria sido a proposta, né? De escrever um boys love nos anos 90. Ninguém se choca com isso, todo mundo aceita de boa. Mas aí a família dele é contra, porque o Misaki é pobre. E não porque ele é gay, é porque ele é pobre. Eles acham que, tipo assim, o Uzagi tem que ficar com alguém que seja mais adequado pra ele. Também porque o Uzagi é escritor. E isso não é uma coisa que a família dele queria pra ele, porque a família dele é dona de um monte de empresa e querem que ele assuma a empresa, porque ele é o irmão mais velho, mas aí ele quer ser escritor, então ele não quer assumir, e enfim, tem todo esse conflito familiar que já foi resolvido, basicamente, a família dele aceitou o Misaki, e agora o novo conflito é porque o Takahiro, irmão do Misaki, descobriu, finalmente, que eles dois estão juntos. E aí Que demora, hein? Que demora! E ainda não tinha descoberto. Não, e assim, foi um processo muito longo. Tipo, todo mundo já sabia. Literalmente, todo mundo já sabia. A esposa do Takahiro ficou sabendo. A esposa do Takahiro, que nem parente que aparece só muito depois na história, a esposa do irmão do Misaki, fica sabendo antes dele que o Misaki tá namorando o Uzagi. E aí o Takahiro acaba descobrindo, tipo assim, o Misaki estava planejando contar pra ele, só que aí, no dia que o Misaki marca o encontro pra ele contar, né, pro irmão dele, sou gay, o Takahiro chega antes da hora e vê o Misaki se beijando com o Uzagi dentro do carro. E aí, tipo, ele descobre dessa maneira, sabe? Então fica aquele clima. E aí, claro que, como tudo é um mundo ideal, né, o irmão dele, assim, fica chocado, mas ele não reage agressivamente, ele não bate no Misaki, ele não xinga o Misaki. Ele, na verdade, bate no Uzagi. Ele dá um soco no meio da cara do Uzagi e fala assim pro Uzagi, tipo assim, ele queria saber como é que aquilo aconteceu, se ele já tava de caso pensado quando ele aceitou dar aula pro irmão dele, entendeu? Ele fica achando que talvez o Uzagi tinha, tipo assim, por ele ser muito mais velho do que o Misaki, ele tinha intenções ruins com o Misaki. Ele agiu como o irmão mais velho agiria, né? Como o irmão pai agiria. Quais são suas intenções com o meu irmão? Você quer mesmo alguma coisa séria com ele? É basicamente isso que acontece. E aí ele vê que o Uzagi realmente está apaixonado pelo Misaki. Ele diz que, apesar de ser estranho, né, que ele vai demorar para se acostumar, ele aceita. Ele aceita o relacionamento deles, mas ele diz assim que ele precisa de um tempo para poder processar toda essa história. E, para grande decepção de muita gente, o Uzagi não conta pro Takahiro que era apaixonado por ele. Todo mundo achou que no momento que eles fossem se confrontar, o Uzagi ia dizer, mas o Uzagi justifica que não conta porque ele acha que essa informação não é mais relevante, porque ele não ama mais o Takahiro, e porque isso só ia deixar as coisas ainda piores pro lado dele, porque agora ele tá com o Misaki, entendeu? Então ele preferiu não contar. E isso é uma coisa que é debatida durante a história inteira. O Misaki, durante muito tempo, se sente como se ele só estivesse sendo usado como o step, porque o Uzagi não conseguiu ficar com o irmão dele. Ele tem essa sensação de que ele só é um substituto. Mas ao longo da história, o Uzagi vai provando que realmente, né,
o que ele sente pelo Misaki não tem nada a ver com o irmão dele, até porque eles são muito diferentes. Que ele realmente se apaixonou pelo Misaki ter despertado nele coisas que o próprio Takahiro nunca despertou. Digamos assim, fica de novo aquele estereótipo que também é muito hétero, da moça que salva o rapaz perdido da vida. Pois é, o Usagi, ele diz que o Misaki, ele desperta o melhor dele, entendeu? Então, ele antes do Misaki era uma pessoa que não se importava com ninguém. Tirando o Takahiro, porque ele era apaixonado, ele é muito isolado, ele não tinha vida social. E o Misaki vai despertando nele coisas boas, ele se torna uma pessoa melhor por causa do Misaki. Não acabou ainda a história, mas eu não preciso dizer pra vocês que provavelmente vai acabar em casamento, como todas as histórias de romance voltadas para o público feminino. E basicamente é esse o enredo. Isso me lembra, né, esses estereótipos também de a mulher ser quase que a psicóloga dos homens e, tipo, tirar os homens de algum lugar muito problemático ou fazer com que eles melhorem, sabe? E é uma coisa que não tem nada a ver. E tipo, ensinam isso em shoujo para as meninas adolescentes, sabe? Eu li faz poucos anos o Al-Haru Ride, que é quase isso, sabe? E aí o menino é traumatizado, e aí encontra uma menina que é tipo alegrinha e tal, gente. E no meio da obra, ela meio que consegue curar ele do trauma dele. E aí ela fala umas coisas assim que só com doutorado em psicologia, sabe? Que tu consegue falar. Essa menina é um gênio, um talento perdido. É superdotada, ela devia tentar pegar uma certificação. Exatamente. Que eu li o negócio e fiquei assim, mano, como é que um adolescente consegue pensar todas essas coisas? Quando que um adolescente conseguiria pensar tudo isso, sabe, pra falar pra alguém? E aí, a partir desse momento, o menino, tipo, se transforma, fica de outro jeito, sabe? E aí, claro que ele associa ela a essa melhora, como se fosse outro caminho pra ele, sabe? E aí, todo esse papo aí da mulher mágica que salva o homem. Essa propaganda, essa fake news que fazem em cima das garotas é muito problemática. Gente, olha, as meninas acabam se relacionando com homens, tipo, péssimos, boys lixo, assim, level hard, por causa dessa romantização aí do ideal feminino salvador. Pois é. Não, tipo assim, que ele vai mudar em nome do amor, né? Ele vai mudar em nome do amor. Por mim, ele vai mudar por causa da força do meu amor. Vai nessa. E a gente escuta muito que a mulher faz o homem. Eu lembro que quando eu tava lá nos meus 17, 18, 19 anos, eu escutava muito essas paradas, sabe? Ai, você, a mulher que faz o homem, você tem que fazer ele mudar, você tem que mostrar ele. Eu tenho que mostrar nada, eu tenho que fazer o meu, faz o seu. E é isso, entendeu? Cara, mas eu acho engraçado. Quer dizer assim, você bota uma responsabilidade muito grande na costa da pessoa. Porque, quer dizer assim, para um ser humano, um homem, se tornar um cara na idade adulta podre, né, todo errado, não foi só uma pessoa que falhou com ele. Várias instituições falharam com ele. A família falhou, a escola falhou, e enfim, todos os outros espaços que ele frequentou falharam, mas você tem que pegar o erro de todo mundo que passou pela vida dele até agora e magicamente dar um jeito nisso. Eu não acho que é pedir demais, não de uma pessoa só, sabe? É absurdo. Você quer que a mulher dê conta de uma sucessão de erros que demoraram anos na vida do cara e que ela magicamente solucione e ele saia de lá reabilitado. Não existe isso. E a terapia mais barata do mundo é a mulher. A terapia grátis, né? Nos mangás Boys Love, você tem muito isso. Vocês devem ter percebido isso, né? O Usagi faz o papel do homem e o Misaki faz o papel da mulher. Tanto que até pra ele é atribuído os trabalhos domésticos na história. Ele que limpa a casa, que varre, que faz tudo. O Usagi não faz nenhuma. Ele diz que ele tá pagando, entre aspas, a estadia dele na casa do Usagi, mas a gente sabe muito bem que não é isso, né? Ele faz porque o Usagi, digamos assim, não sobreviveria sem ele. Ele chega, inclusive, a falar isso pro irmão dele. Ah, não, eu não vou morar sozinho, eu não vou sair da casa dele porque o Usagi vai morrer se eu sair de lá. Quem que vai dar comida pra ele? Quem que vai limpar? Quem que vai... Porque ele fica trabalhando à noite, acordado pra escrever. Quem que vai pôr ele pra dormir? Cara, o cara tem quantos anos? 2 anos de idade? Ele não sabe se cuidar, deve ter uns 40 na costa. Nessa altura, sozinho antes. Tipo assim, ele não passou a existir depois que você entrou na vida dele. Ele já existia antes, entendeu? E ele consegue, com certeza, pagar uma pessoa pra arrumar a casa dele. Tá? Ele é rico, certo? Então, mano... Exatamente. E aí o Misaki fica com essa posição de salvador do Usagi, que tirou o Usagi da fossa, do fundo do poço, da completa solidão. Isso é uma coisa que é bem batido. O Usagi era, tipo, muito só.
Ele sofreu uma grande solidão na vida dele toda, a família dele, enfim, ele não fala com ninguém, todo um problema familiar, e o Mizaki foi a pessoa que tirou ele dessa solidão absurda. E aí ele só tem o Mizaki, então, tipo assim, o Mizaki se sente na responsabilidade de ser aquela pessoa que o Usagi pode depender, que ele pode contar o tempo inteiro. Só que o Mizaki, ele é muito jovem, ele ainda tá começando a vida dele. E isso é uma coisa que me incomoda muito na história, porque o Usagi, em alguns momentos, tenta sabotar a vida do Mizaki. Ele não gosta que o Mizaki vá pra universidade, ele não gosta quando o Mizaki arruma um emprego, entendeu? É como se ele quisesse que o Mizaki vivesse em função dele o tempo todo. E ele diz isso com todas as letras. Tem uma parte assim que eu até printei. Eu printei que o ódio foi grande. Eu printei pra me lembrar hoje de falar no episódio. Que ele fala que o Mizaki tem que entender que a prioridade da vida do Mizaki é ele. Ele não tem que se importar com nada além dele. Então, foda-se a universidade, foda-se o seu trabalho. E quando o Mizaki faz amizade, né, é como se você não pudesse ter amigos, sabe? Ele fica, não, por que você tá conversando com ele, tá indo pra não sei, stalkeia, vai atrás, mantém em cárcere privado. Tem uma hora que tem uma cena lá que eu não lembro o que foi que aconteceu, que ele tranca o Mizaki não pode sair. Gente, onde que isso é maravilhoso, lindo e romântico? Não dá! Era só raiva. Mas nessa hora, quando eu tava passando raiva, ninguém passava atrás de mim, entendeu? Era só quando eles estavam se pegando mesmo. Mas esse padrão do cara ciumento ser um cara que tem muito amor por você, isso é um padrão que já é muito bem estabelecido em romance hétero. Em shoujo, eu tô mentindo, Tami? No shoujo sempre tem que ter a cena de ciúme, a clássica cena de ciúme, que o cara roda a baiana dele, quebra tudo, porque ele tá muito apaixonado e você não pode falar com ninguém, aí no final a menina dá perdoa. É sempre assim, isso já é muito, muito bem estabelecido. Eu ia comentar essa mesma cena que a Carol Will falou agora, sabe? Da cena que o Mizaki conhece alguém lá, o Maiku Senpai, o mais velho, eu não lembro o nome dele. E aí que o Usagi vai lá e ele fala coisas do tipo, porque eu gosto muito de você, não quero que você dê atenção pra mais ninguém, eu não quero dividir você com mais ninguém, ou ninguém pode lhe abraçar, só eu posso, sabe? E como romantizam isso da dependência, e como tem que ser só ele. E é engraçado porque quando a gente é novinha, né, a gente fica tipo, caraca, mano, eles se gostam muito. Mas não, gente, pode ficar cilada. Nos shows é a mesma coisa, sabe? Acontece... Qual foi aquele que a gente ia falar? Eu até esqueci. Crazy for You. Crazy for You, que, tipo, a menina é toda bestinha, e aí tem um menino que ele não quer nada com nada. E aí, então, ele meio que vai dando sinais, tipo, que ele tá lá, mas ele, ao mesmo tempo, não quer nada com a menina, mas ele vai, tipo, dando sinais, sabe? E esses sinais... É tipo como ela entende, poxa, ele tá muito apaixonado por mim. Não tem um meme agora, ele só não sabe pedir. É tipo isso, ele não sabe como pedir. É exatamente isso, saca? E aí, tipo, a gente não entende como isso também é tóxico, entendeu? Porque no mangá, no final, né, tipo, o que a menina imagina é isso que tá acontecendo. Mas aí na vida real, não é desse jeito que funciona, não. E aí a menina tá com a amiga dela, tá no relacionamento com a amiga dela, e aí fica dando sinais pra garota de coisas que não existem. E isso é muito ruim porque faz com que as meninas acreditem que esse é um padrão real, sabe? E a gente fica sonhando com um relacionamento desse, que é uma merda, saca? Um relacionamento horrível, e a gente fica tipo, pô, aquele negócio desse. E tipo, gente, não. Cara, tipo assim, eu cheguei no Boys Love, agora esse é o momento de eu explicar, mas eu acho que eu já expliquei isso aqui antes. Ou não, não sei. Eu já falei isso várias vezes para as pessoas. Por que eu cheguei no Boys Love? Porque eu sou uma pessoa que era igual a Tami. Eu lia shoujo. Nossa, minha vida era shoujo. Era shoujo todos os dias, eram vários, eu já perdi a conta. Eu posso ficar aqui o resto da noite falando todos que eu já li. E aí eu comecei a me irritar muito, porque cada um que eu lia era pior do que o outro. Eu comecei a passar raiva, sabe? E aí eu ficava pensando, gente, não é possível. Por que a menina é sempre uma planta? Em todas as histórias o cara, sabe, cospe na cara dela, chuta a barriga dela, dá um tapa na cara dela e depois ele pede ela em casamento e ela diz que aceita. Sabe? É sempre assim. E aí depois eu falei, não, deve ter alguma história que não seja dessa maneira. Fui pesquisar, né, no maravilhoso da internet, né? A internet sempre nos proporcionando muito conhecimento. E aí cheguei no Boys Love. E aí o primeiro Boys Love que eu li não foi Jojo, foi um outro. E aí eu gostei. E esse que eu li, que foi o 19 Days, que eu também já indiquei
no nosso Instagram, lá nos stories, ele é um shonen A, então ele é levinho. E o que eu gostei? É porque quando eu via o romance, eu via igualdade. Eu não via um aqui, um lá em cima e um outro lá embaixo, entendeu? Então, essa sensação de ver que as duas partes eram iguais e não tinha uma degradação de ninguém, me chamou a atenção para o nicho. Aí, na minha cabecinha inocente, na época, eu falei, então todos os romances do Boys Love devem ser assim. Gostei, vou ler. E cheguei no Jojo Romântica. Me decepcionei. Porque eu tava vendo exatamente a mesma merda que eu via no shoujos, só que pior. Porque agora eu tava vendo estupro, né? E aí eu via que tinha de novo aquela história de um tá em cima, o outro tá embaixo, não existe igualdade entre eles, nem nunca vai existir, porque é como se o cara que é passivo, ele fosse menos. E ele é menos por quê? Porque ele faz o papel feminino. Então, no fundo, é um machismo. Porque o problema não é ele ser homem. O problema é que ele é um homem que não faz o papel de homem, porque ele não enfia em ninguém. Ele é o que recebe, digamos assim. E aí, esse papel, por ser um papel feminino no ato sexual, torna ele menor, torna ele menos importante. Então, isso é que, sabe, me deixou, eu achei muito problemático. E eu achei mais problemático ainda se jovens meninos e meninas que são gays e que estão tendo problemas para sair do armário crescerem com esse tipo de mentalidade. Quer dizer assim, eles vão se educar em cima disso. Já é difícil você ser gay na nossa sociedade. Aí você ainda crescer e esperar esse tipo de coisa do relacionamento, realmente. Aí teve uma hora assim que eu falei, eu acho que eu não vou ler romance nunca mais, de nenhum tipo, porque toda hora eu fico com raiva e não vou mais ler. Tanto que eu fiquei assim uns bons anos sem ler nada de romance. Eu queria só pontuar sobre essa questão sexual na história, porque assim, tu falou de igualdade de relacionamento, mas aí me incomodava bastante as cenas de sexo entre os personagens, mas não porque é gay, tá, gente? Porque isso a gente gosta. O negócio, o problema que eu achava era assim, que o passivo, ele só se satisfazia de uma determinada maneira, e o ativo também, só daquela maneira. Então, as cenas de sexo basicamente são a mesma cena com o background atrás diferente, tá? Porque uma hora eles estão no hotel, uma hora eles estão em casa, uma hora eles estão... Mas assim, o andar da coisa era sempre o mesmo. Por que tem que funcionar dessa forma? Por que o sexo tinha que acontecer sempre daquela mesma maneira? Olha, um casamento de 40 anos com isso acontecendo da mesma forma, não sei, eu acho que não rola não, entendeu? Porque tem, não, tem que ter mas uma... assim, especifique do que você tá falando. Pode falar, seja explícita. Peraí, já tá avisado. Eu achei que a Carol ia falar um casamento de 40 anos, que nem o meu, eu e égua. Quantos anos ela tem? Ainda não chegamos no 40. Ela usa produtos Ivone. Na verdade, essa vadia tem 65 anos. Meu Deus, já pensou 40 anos de casamento, meu Deus. Enfim. Mas o que eu tô falando é o seguinte, o Misaki, ele só tem prazer na relação no sexo oral. É só o que o outro lá faz por ele, sempre. E isso em todos os casais da obra, não é uma exclusividade deles, porque são 3 casais diferentes, né? Mas é sempre da mesma forma. O ativo força o passivo a começar a relação sexual, porque, tipo assim, o passivo, por algum motivo que eu não consigo entender, eu já até tinha falado pra Jack que isso me revoltava muito, porque esse negócio de, não quero, já transaram 150 vezes só na história. Fora o que a gente não vê, porque tem lapsos temporais que não são mostrados, né? Fala assim, passou não sei quanto tempo, passou não sei quanto tempo. Já fizeram várias vezes. Aí fica toda vez aquele negócio de forçar. Eu, se fosse o ativo, ia ficar cansada também. Entendeu? E dizer, vem cá, meu filho. A gente tá no relacionamento, não tá? Você quer, não quer ficar comigo? Porque, pô, eu vou começar a beijar, eu sou pervertida, eu sou isso, eu sou aquilo. Ai, não quero, não quero, não quero. Olha, eu já ia ficar assim estressada por isso, né? Aí tem a parte do sexo oral, que é só o que satisfaz o passivo, e depois vem a penetração anal do ativo e acabou. Que vida sexual mais chata, gente! Tem outras coisitas aí pra gente, né, aproveitar, uma troquinha de Não, e uma coisa. Não, e uma coisa que é interessante, só o passivo tem mamilo. Já prestou atenção? Só ele tem mamilo, porque o ativo nunca tem.
nunca é desenhado o mamilo nele e só... Tu não prestou atenção ali nas cenas? Toda vez que o Zag ia lá e lambia o mamilo do Misaki, tu olha pro Zag sem camisa, ele não tem mamilo. É só o passivo que tem mamilo, gente. Como assim, gente? Eu ia prestar atenção em mamilo. A gente tá prestando atenção em outras coisas. Mas a obra inteira 2 vezes pra prestar atenção. Não, mas é porque como a Will falou, repete, a cena é como se fosse a mesma, 10 vezes, né? Então depois de um tempo tu começa a perceber isso. Mas por quê? Porque se tu prestar atenção, essa coisa de estimular o mamilo, né? É uma coisa, entre aspas, feminina, né? Os homens têm mamilo, mas muitos, inclusive, têm preconceito. Não pode nem tocar, não pode nem chegar perto, porque eles não gostam. Então, tipo, eu acho que tem gente até que não toma banho, né? Enfim. Mas é justamente isso. Ele não estimula, só o Misaki aparece com mamilo, creio eu, porque é usado para fins sexuais. Como o Zag não usa o mamilo dele nunca pra nada, inclusive isso também é uma coisa, o passivo nunca, assim, as carícias da preliminar, entre aspas, só são feitas do ativo em relação ao passivo. O passivo nunca acaricia o ativo, né? Ele só serve, tipo assim, o ativo vai lá, acaricia ele, e depois de um tempo ele abre a perna e toma, é isso, acabou, né? Então acho que é por isso que não desenha o mamilo. Eu senti muita falta de uma realidade na questão sexual aí, porque não é assim que funciona. É como se eles estivessem fazendo papai e mamãe toda vez, entendeu? Uma hora enjoa, gente. Tem que fazer coisas diferentes, não dá. E essa questão de demonstrar afeto, o ativo é sempre o persistente, insistente, nunca desistente. Ele tá sempre ali insistindo, falando, não sei o que. E o passivo não vai demonstrar os sentimentos dele, porque é como se ele estivesse perdendo ou se envergonhando. Aí eu fico, mas não faz sentido. Isso pra mim me irritava muito, 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 muito quando eu tava lendo. Eu passava raiva, às vezes eu largava, não queria mais continuar. Eu, não, deixa eu ver como é que vai terminar essa p*** aqui. Porque, mano, eu acho que faltou, realidade, eu acho que é isso a palavra. Faltou realidade aí nessas questões e também faltou, digamos, uma troca mesmo de verdade. Não só sexual, mas afetiva também. Era muito desigual ali. Isso me irritava bastante. Esse papo me lembra, não sei se vocês viram uma notícia sobre uma animação que lançou do Batman recentemente, que é o Longo Dia das Bruxas, se eu não me engano. Estavam fazendo a animação e as animações da DC são muito boas. E aí teve muita crítica porque eles tiraram uma cena do quadrinho em que o Batman fazia sexo oral na Mulher Gato. Sendo que, pra fazer a Piada Mortal, que é um quadrinho bem fininho, que não tem nenhuma cena de sexo, eles colocaram uma cena do Batman com a Batgirl, se não me engano. Porque eu não assisti o filme, na verdade, eu só li a matéria. Eu só li o quadrinho. E aí, eles ficaram dizendo que a cena do Longo Dia das Bruxas não era uma cena importante pra história. Tá, mas então por que botaram o Batman como ativo lá na Piada Mortal, sendo que essa cena nem existe no quadrinho? E aí teve uma discussão sobre isso enorme, porque era como se lá no Longo Dia das Bruxas o Batman estivesse assumindo um papel de inferioridade em relação à Mulher Gato, porque é como se estivesse priorizando o prazer dela e não dele. E aí isso de alguma forma estaria, como é que eu posso dizer, dizendo que o ativo não estava sendo ativo, sabe? E como isso é um sinônimo de virilidade masculina, né? Do seu ativo, do não ter mamilos não existem. Tipo, tiraram essa cena, sabe? E tipo, nerd sendo nerd. Não me surpreende. Exatamente. Mas... Não te surpreende, mas decepciona, eu entendo. Exatamente. É por isso que os caras são ruins de cama. Porque eles pensam muito só neles, são muito egoístas. E aí, meu querido, a gente também quer, né? Quem quer rir tem que fazer rir, meu amor. A gente aprende isso lá no Tropa de Elite, tá? Então, é por isso que rola. Os nerdolas são tudo ruim de cama, minha gente. Por quê? Porque eles acham que a mulher tem que servir eles não tem que fazer nada. Ai, que ódio. Tô indignada. E por falar em nerdola, eles são um dos grandes haters de quem consome Boys Love, viu? Eu já tive brigas homéricas na internet
com muitos deles, porque eles dizem que é motivo de vergonha, que é doença, inclusive, você ler Boys Love, justamente porque eles acham que é grotesco e tal, e pelo fato de ser dois homens se relacionando, que, de novo, né, a gente não nos surpreende, né, mas de alguma maneira nos decepciona, porque você espera que as pessoas tenham um mínimo de desenvolvimento mental, né? Sim, exatamente. Não, é porque sempre que tu fala, quando eu tava brigando na internet, saca? Eu relembro esses momentos e... e eu lembro que toda vez que eu entrava no Facebook, quando eu via, aparecia lá Carol Jack com tudo das pessoas no Facebook. Sério, tu viu? Tu estava acompanhando? Tu estava acompanhando, mano? Apareciam as notificações pra mim também. Por isso que eu vi os seus comentários em publicações que eu nunca ia ver, entendeu? Eu também. Mas ela dá uma chulapada, assim, ó, pá! Exatamente, aí eu acompanhava, vou perder isso. Não vou perder. É o gif do Michael Jackson comendo pipoca. Era isso, eu assistindo lá, vendo uma treta alheia maravilhosa. Mas porque, tipo assim, existe muito preconceito com o Boys Love na questão do conteúdo sexual. Tem gente que diz assim, que pode ter a história de romance entre dois homens, mas que acham que a relação sexual, ela ser tão explícita nas obras, ela é degradante. Tem muito homens gays que falam isso, inclusive, que gera estereótipos negativos pra comunidade, esse tipo de conteúdo. Eu acho que, enfim, essa discussão, eu entendo os dois lados. Eu entendo os gays que dizem que gera um estereótipo negativo, porque gera mesmo, associa muito quem é gay à putaria, né? Mas, por outro lado, eu acho que a gente tem que mostrar que é normal, porque conteúdo hétero não tem. Não tem um monte de obra aí pra dar e vender com um monte de pegação hétero? Por que não pode ter também com dois homens ou duas mulheres? E que não acrescentem nada desnecessário. Tem algumas cenas de nudez ou cenas de sexo que não vão acrescentar em nada na história, mas é 8 minutos só disso. Aí você fica assim, né? Esperando acabar. Eu fiquei, tipo, indignada quando eu fui ver eu fui assistir o Eternos, porque tava todo mundo falando da história do beijo gay que tinha no Eternos, que ele foi até banido da Rússia, da Arábia Saudita, de um monte de lugar. E aí eu falei, nossa, deve ser um beijo, né? Deve ser um beijo assim que a língua vai ser quase um exame médico que a gente vai ver. E aí, quando eu vi, o beijo durou, assim, uns 2 segundos. Foi uma bitoquinha, se tu piscasse, tu não tinha visto mais a cena. E o casal hétero do Eternos, até cena de sexo tem na areia, com direito a cabelo esvoaçando e as mãos se entrelaçando e todo aquele, né? Uma coisa bem detalhista mesmo, a câmera bem em cima do casal, e o beijo gay foi o motivo do banimento na Arábia Saudita. Sabe, eu fico realmente, cara, eu não entendo isso. Por que tem que... O casal hétero pode e o gay tem que ter esse pudor, sabe? De não fazer demonstração de afeto. Eu não consigo entender isso. Naquele filme, o Bohemian Rhapsody, sobre a vida do Freddie Mercury, a mesma coisa. Aconteceu a mesmíssima coisa. Falaram que só do tal do beijo gay, do personagem do Freddie Mercury, e eu fiquei lá esperando o filme inteiro, e fui uma bitoquinha também. E eu fiquei tipo, gente, foi isso? Foi isso que causou a comoção, saca? Tipo, sem sentido nenhum. Agora, em Rocketman tem cenas, sim, de respeito. E, tipo, um romance de respeito também. Amei Rocketman. Amei. Eu já assisti. Eu não assisti. Eu não assisti, vou assistir. Nossa, é muito não bom. Não tô dizendo? É só falar de pegação masculina que a Jack fala, eu vou assistir. Aí o olho brilha, entendeu? Pois é, mas olha, é o que eu tava falando lá no início. Eu tenho essa coisa que romance hétero não dá mais pra mim. Eu acho que eu falei isso nos episódios de Natal. Em algum episódio de Natal. Eu acho que foi no da indicação, porque a Thaís falou assim que ela tinha assistido aquele filme de Natal, que é de um romance gay. E aí, tipo assim, eu odeio filme de romance, principalmente a combinação romance e Natal. Pra mim, é o pior que eu odeio filme de romance natalino. Só que aí ela falou que ela também não gosta, mas que o deles ela gostou. E isso acontece muito comigo. Um estereótipo hétero, o mesmo estereótipo, só que gay. Ai, tô amando. Entendeu? Pode ser até um romance bem besta, que não tenha nada pra acrescentar na minha vida. Não precisa ter pegação, mas eu acho mais interessante, porque como eu falei, ainda assim me passa mais a ideia de igualdade do que um homem e uma mulher, entendeu? Eu ainda fico com essa sensação na cabeça de que no relacionamento não existe uma degradação. Claro que tem um ou outro que destoa, tipo Jojo Romântica
destoa muito. É uma obra que não é parâmetro, porque existe uma degradação muito grande entre o casal. Mas, tipo, eu não sei se vocês chegaram a ler, vocês viram os outros casais, como são? O Jojo Terroris, o Jojo Egois, que são outros casais secundários. Vocês verem, o padrão também é sempre o mesmo. Tipo, é como se o ativo ele vai estar mais acima socialmente do que o passivo. Então você tem um casal que tem diferença de idade, que é um cara que é mais velho, que é professor, namorando um garoto também bem mais novo. E aí o cara mais velho, ele nunca demonstra, assim, afeto. Tipo, eles se pegam, mas não tem afeto, assim, no dia a dia, tipo, pegar na mão, dizer que gosta. E o passivo cobra dele esse afeto. Só que, tipo, ele não demonstra afeto com a justificativa de que homens não fazem isso, entendeu? Tipo, o homem ele não é de ficar de muito romancinho, de entendeu? De nenenê. Isso daí é uma coisa muito emocional, uma coisa muito feminina. Então, o ativo é sempre assim, ele quer se pegar, ele é o primeiro a querer começar a pegação, mas ele, no dia a dia, ele não vai demonstrar afeto, amor, entendeu? Porque isso seria demonstrar fragilidade e ele não demonstra fragilidade. Aquela coisa de tipo assim, ele é mau, ele é mauzão por fora, mas só por mim, por dentro, ele me ama, ele gosta de mim, entendeu? Então aquela pessoa que não demonstra os próprios sentimentos. Ele sempre tá dizendo o oposto do que tá sentindo, porque no fundo isso é vergonha, ele não sabe se expressar, entendeu? É sempre esse padrão. Eu tenho preguiça de personagem assim. Aliás, essa duplinha aí era a que eu tinha mais raiva de passar na história. Quando eles apareciam, puta que pariu, lá vem de novo. Porque o mais novinho, ele se impôs na vida do outro. Literalmente, ele pegou as malinhas dele e falou assim, oi, vim ficar aqui. Tudo bem, vamos começar um negocinho, uma coisinha, que já vai evoluir pra casamento, tá? Porque é o que eu quero. Gente, fora que a diferença de idade, né? E o menino era menor de idade. E o pai do menino é chefe do cara. Meu Deus do céu. Que agonia. Mas eu não gostava deles, não. Eu achava muito, muito blá. Apesar dos pesares, eu preferi o Mizaki com o escritor, entendeu? Do que essa duplinha aí. Elas são os mais... sem graça. E esse estereótipo aí é tipo, ele não demonstra afeto porque é o jeito dele. Ele é assim mesmo. E, gente, meninas, não caiam. Então, ouvindo, não caiam. Fujam para as montanhas. Peguem o primeiro ônibus que passar. Não fiquem lá com ele, por favor. Sim, exatamente. Pô, esqueci o que eu ia falar. Mas que tem esse estereótipo. Sabe? Que o cara, que ou tipo, ele é muito complexo, ou ele é muito difícil, ou ele tem muitas questões, sabe? E aí, o passivo, ou que tá no papel de mulher, e as mulheres têm que ficar nesse papel de tentar ser empática o suficiente pra entender todos os problemas da vida do cara e aceitar tudo que ele tiver pra dar, como se fosse, tipo, a mãe dele, sabe? E aí não é isso, e tipo, relacionamento exige responsabilidade. E se o cara tem questões, que ele vá tratar essas questões sozinho antes de se relacionar e não entre num relacionamento cheio de problemas. E o que vai me lembrar, na verdade, sobre o nosso papo de a mulher consertar o homem, né, entre aspas, e isso faz com que a culpa seja toda nossa também. Tipo, se ele não for consertado, então quer dizer que a gente não é o suficiente. A gente não fez o suficiente pro cara se tornar melhor. E a responsabilidade do relacionamento cai sobre a gente inteira, quando o relacionamento, na verdade, são duas pessoas. E aí, meu amigo, se você tem probleminhas mentais, vá cuidar dos probleminhas mentais, pra que a gente possa se relacionar. Depois disso, aí a gente vê, quem sabe, do que dá. E, tipo, tu falou de problemas mentais, mas não tem nada a ver com problema mental. Mas aí eu tava pensando que essa questão de você resolver as próprias questões. Os passivos, né? Eu vou falar pra vocês os termos corretos, porque se tiver Fujoshi me ouvindo, vai querer me matar. Porque passivo, em Boys Love, eles chamam de o quê? E ativo chama de semer. Então, eu tô falando essas palavras passivo e ativo porque é pra maioria do pessoal entender, mas é esquisito. Mas enfim, o que eu tava querendo dizer é que os passivos, normalmente, algumas histórias dos ativos são assim, mas geralmente os passivos são aqueles caras que eles ficam a obra toda transando com o ativo, mas eles não conseguem resolver a questão com a própria sexualidade. As questões dele com a própria sexualidade. Então ficam dizendo que não são gays. Tipo, passam a vida toda
Eu transo com o cara, broderagem, né? Eu transo, eu chupo o pau dele, eu dou pra ele, mas eu não sou gay, entendeu? Porque como é que eu vi um post? Só é gay se você olha nos olhos na hora. Então, como não olha nos olhos, tá tudo certo, né? Então, tipo, eu fico pensando também, porque isso é um grande clichêzão. Por que os personagens de Boys Love custam a aceitar que são gays? Será que as autoras que não são gays acham que toda pessoa que é gay, ela passa por essa questão de não se aceitar? Ou será que elas querem levantar esse debate da aceitação, do medo, da homofobia? Pode ser, mas eu acho que fica exagerado. Elas pesam a mão demais nisso, que fica parecendo que realmente é como se ele compartimentalizasse. Pelo menos o Mizaki faça isso. Ele compartimentaliza. Tipo, eu transo com o Zag, eu não sou gay, porque um dia eu vou arranjar uma namorada e vou me casar. Ele chega a comentar isso ali no início da história, entendeu? Tipo assim, ai meu Deus, o que eu tô fazendo com a minha vida? E agora, como é que eu vou arrumar uma namorada? Sendo que ele já tá transando e morando com o Zag há muito tempo. Então é como se ele não visse que o que eles têm é um relacionamento. Apesar deles se relacionarem sexualmente. Porque dois homens não podem se relacionar. Eu não sei, eu acho meio complexo. Eu confesso que quando eu comecei a ler, que eu tava entrando no mundo Boys Love, isso me deixava confusa, sabe? Tipo, qual é o propósito de você estar botando isso na obra? O que você quer causar nas pessoas que leem? Eu realmente não consigo ter um consenso na cabeça. Gente, na verdade eu acho que isso é muito relacionado à monogamia, né? De precisar, pra ter uma relação, sempre ter que ter esses estereótipos do homem e da mulher. Tipo, pra falar a verdade, sobre um casal gay de homens, eu não sei se se aplica tanto, sabe? Peraí, eu acho que eu tô meio perdida. Na minha cabeça fazia sentido. Mas eu tava lendo o livro. Então, eu tava lendo o livro, né? Que era sobre... Que eu até citei da primeira vez que eu vi. Mas porque, tipo, parece que eu só li esse livro. Mas porque, gente, esse livro parece que ele fala de todos esses padrões de relacionamento. Que é o... Eu até esqueci o nome do livro. Eu já vou encontrar aqui. É o Caliban e a Bruxa. Mulheres, Corpos e Acumulação Primitiva, que eu falei antes. Tem um capítulo em que ela fala sobre como o catolicismo e o capitalismo conseguem se apropriar dessas relações, das relações de família. E aí, como para construir isso, eles tiveram que demonizar as relações envolvendo a homossexualidade, por exemplo. É como se não tivesse vantagem, entendeu? Mas para que pensassem isso, foi feita uma propaganda gigantesca na época de como era preciso, tipo, produzir filhos, produzir trabalhadores, sabe? E como isso era essencial para manter o sistema na época. Mas isso é meio que a base para dizer essa nossa impressão de que os relacionamentos homossexuais eles não têm essa profundidade. E como, por exemplo, as pessoas que não queriam ter uma família ou ter filhos, na verdade elas não queriam ter o sagrado, não queriam ter o certo, entre aspas, que era o que a igreja, que era o que o Estado incentivava. Então, como assim eles não querem ter o certo, não querem ter o sagrado? O que eles querem, na verdade, sabe? Como assim eles não querem reproduzir? Como assim eles não querem a dádiva da vida, que é o que Deus prega, por exemplo, sabe? E ter essa demonização. E tem uma parte que ela cita uns documentos históricos que fala que antes disso acontecer, antes do início do feudalismo, antes do início do capitalismo, era tão comum as pessoas do mesmo sexo se relacionarem que no início, quando isso começou a ser incentivado, as mulheres, as prostitutas se vestiam de homem para conseguir chamar os homens para dentro dos prostíbulos, sabe? Tipo, bem no início. E porque era muito comum, não era uma coisa que a gente demonizava. E então, existia toda essa propaganda em cima para criar esse núcleo familiar, para dizer que só esse núcleo familiar é uma coisa forte, é uma base, é uma coisa que é onde existe realmente uma relação. Quando na verdade não é. E isso está muito intrínseco, na verdade. A gente já pensa, não sei como falar, mas é como se já fosse associado a isso, sabe? Associado já está imbuído na nossa cultura isso. Isso, exatamente. E
E é de uma forma que, tipo, se você é homossexual, isso não fala só sobre a sua orientação sexual, é sobre o seu caráter também. E é por isso que as pessoas olham feio, porque duvidam do caráter das pessoas pela orientação sexual delas, porque é uma coisa muito doida, porque é algo que não influencia nada, não influencia o resto da vida da pessoa, sabe? Você ser hétero não quer dizer nada. Tu não vai dizer assim, não, a pessoa ela é muito legal ou ela é confiável pra se relacionar com homens. Eita, que agora os héteros vão chorar lá no Instagram. Agora os héteros vêm vão chorar nada, vão nada. Eles nem escutam podcast, a maior parte do nosso público, 80% é mulher, vão nada. É, verdade. Real. E aí isso também me lembra sobre a parte, tipo, dos passivos sempre não conseguirem se expressar, sabe? Mas como é relacionado também a esse padrão heteronormativo, é uma coisa que também me lembra esse livro, porque ele fala como as mulheres deveriam ser castas, não é? Mas que, na verdade, elas eram, depois da caça às bruxas, né, para considerar as mulheres, para conseguir que a caça às bruxas fosse bem sucedida, para que eles conseguissem invalidar as mulheres e todo o pensamento das mulheres, sabe? Foi feita essa propaganda para dizer que a gente não consegue se controlar. E como tipo, a nossa sexualidade, como a sensualidade poderia ser uma arma para controlar os homens. E que isso podia ser associado à bruxaria também. E que como os homens também deviam se controlar e eles não deviam ceder às mulheres. Porque diziam que se um homem cedesse às mulheres, ele não ia conseguir, tipo, tomar decisões por ele mesmo, não conseguia ser frio ou tomar decisões racionais, porque ele estaria enfeitiçado, entre aspas, pelo amor das mulheres. É, tipo, uma história muito longa sobre essa parte de controle, sabe? E é por isso que hoje os homens meio que consideram que, por exemplo, toda mulher quer, mas que elas se controlam, porque elas não podem demonstrar que elas querem, por causa do jogo, da sedução. E aí que aparece no Jojo Romântica muito, né? Porque o Zag tá sempre falando isso, que no fundo o Mizaki gosta dele. É que o Mizaki age dessa maneira porque, enfim, né? Ele não consegue lidar com os próprios sentimentos. Isso aparece demais, tu falou. Sim, exatamente. Obrigada. Que bom que tá fazendo sentido. Por favor, pode me cortar se eu estiver fazendo sentido. Mas é tipo, era pra chegar nisso, sabe? Era pra chegar nessa parte. E isso, por exemplo, as mulheres escrevem obras dessa forma também, sabe? Como se a gente tivesse que ser alcançada, a gente não pudesse falar que a gente quer. Ou demonstrar que a gente quer, porque isso de alguma forma seria errado. Ou que nós valeríamos menos. E aí a gente tem sempre, tipo, o passivo, as mulheres sempre tem que ou sentir vergonha, ou sempre demonstrar que não quer, mas na verdade quer, porque na hora a pessoa não nega, sabe? E aí, nossa, é muito doido e é muito difícil achar alguma obra que exista alguma mulher que fala, não, tipo, eu quero, vamos lá, sabe? Porque o padrão, na verdade, é sempre desse jeito. É sempre a mulher que é casta, que tem vergonha das coisas, que não quer fazer, mas na verdade, quando o cara chega e vai lá, ela quer, sabe? Então é como se incentivasse isso. É como se olhasse pra gente e dissesse, não, na verdade ela quer, mas ela tá dizendo que não, pra fazer um jogo, sabe? E quando isso não existe. E meu Deus, quando a mulher quer, nas histórias, elas recebem um fora, entendeu? Então, assim, mulheres que são muito sexuais no sentido, não da sexualização masculina que a gente já tá acostumada, mas no caso de ela assumir a própria sexualidade dela e dizer o que ela quer, os caras fogem quando tem esse tipo de história. Então, isso também passa a ideia para as mulheres de que elas sempre têm que se comportar. Porque se elas demonstram aquilo que elas querem, e elas falam, eu quero realmente isso pra mim agora, vamos fazer, eu quero você, esse tipo de coisa, elas, sabe, elas são descartadas. Elas são vistas como seres estranhos, como masculinas, né? O fato de você mostrar sua sexualidade como mulher não te torna mulher o suficiente, parece que você se torna homem. E aí, quando você se torna homem, aí os homens já não te querem. Porque eles querem mulheres femininas, eles querem as mulheres dentro daquele estereótipo de feminilidade, fofinha e tal, não sei o quê. E isso é real. Porque quando eu vou falar com as pessoas sobre sexualidade, eu gosto muito de bater esses papos assim, de falar,
gosto disso, não gosto daquilo, principalmente assim quando a gente tá entre amigos, né? Porque quando a gente não tá entre amigos, a gente sabe do julgamento. No ambiente de trabalho, uma vez, eu fico muito falando assim, ator fulano de tal é gostoso, eu tô falando da nossa, é muito lindo e tal, não sei o quê. Quando a gente fala esse tipo de coisa num ambiente que tem só mulher, as mulheres ficam, não sei o quê e tal. Falam, né? Agora, se tem um homem presente, o tom muda. As outras mulheres, se eu falar isso, não vão concordar comigo. Por causa de um cara. Que nem é um cara que elas estão interessadas. Mas o julgamento dele parece que é mais importante do que aquilo que elas sentem e expressam. Entende? Então eu não tenho pudores na hora de falar do que eu gosto, o que eu faço, o que eu quero. Eu vou lá e falo mesmo. Só que eu fico só de olho, né? Estudando aqui. E eu reparo nas reações das mulheres de maneiras diferentes. Quando tá um grupo só de mulheres e quando tem um cara. Teve uma situação em que o cara tava dormindo. Tipo assim, ele tava com a cabeça abaixada, devia estar sonecando, a gente tava até escutando os roncos, diga-se de passagem. Mas mesmo assim, as mulheres se reprimiam, tipo, para com isso, sabe? Tipo, o que eles vão pensar da gente? Eles não podem saber. Gente, mulheres têm vidas sexuais, né? Então, a gente tem desejo, a gente tem libido, a gente quer as coisas também. E por que a gente não pode falar sobre elas, sabe? Eu acho que é isso muito que rola com o Misaki também. O Misaki, a impressão que eu tive dele é que ele não se sente homem o suficiente porque ele está agindo como uma mulher se relacionando com outro homem. Eu acho que isso é uma grande questão na cabeça dele. Ele fica o tempo todo sofrendo e não assume. Eu entendi assim, né? Eu não sei se vocês vão entender da mesma forma, mas eu entendi que ele não assume os sentimentos dele logo de cara e fala, não, eu gosto dele, eu quero ficar com ele, por causa disso. Porque é como se ele, assumindo que ele gosta do cara, ele está abrindo mão da masculinidade dele. Ele está se degradando, ele está descendo ao nível de uma mulher. Não que isso esteja explicitamente dito na obra, mas foi como eu senti. Mas aí, no fundo, é o que eu falei lá no início. A questão aqui não é a homossexualidade, a questão aqui é o machismo, que é por isso que a gente tá falando de tudo isso. E esse machismo imbuído, ele tem duas explicações, que eu não sei quais das duas que são. Uma é porque a obra é escrita por uma mulher, que sofreu as consequências do machismo a vida toda e, querendo ou não, acaba reproduzindo pensamentos machistas. Pode ser uma opção. A outra é que, na verdade, o que está acontecendo é porque seja uma coisa da cultura da Ásia ser assim. Entendeu? Como eles são extremamente machistas lá, eles associam esse machismo dentro até de relacionamentos que não são heterossexuais. Eu não sei qual das duas, mas, né, no fundo, aqui a questão é, a gente ainda tá, existe um estereótipo machista que vai fazer com que os personagens eles se comportem de maneiras diferentes e a gente enxergue um padrão que é facilmente visto numa história heterossexual. De novo. E tipo esse papel também do passivo ou da mulher, de dizer que a pessoa ela não gosta ou ela não se sente confortável, sabe, nessas situações, faz com que tipo, o ativo nem precisa se esforçar, sabe? O ativo só precisa existir. Só precisa fazer o que ele sempre faz, porque a pessoa nem gosta tanto. E aí eu acho que também é um dos motivos de dizer que a mulher ela não pode dizer, por exemplo, que ela gosta de sexo, sabe? Tem um psicólogo no Instagram, que é o João Marcos, e que ele fala sobre isso, né, da visão masculina. E ele fala que é como se a gente estivesse exigindo muito dos homens, sabe? Tipo, os homens consideram que é isso. A gente tá exigindo muito quando a gente fala que gosta. E quando a gente fala que não gosta, é tipo, eles podem fazer o mínimo. Ou o que eles quiserem, porque já vai ser o suficiente. E aí é a mesma coisa que acontece também na obra, sabe? Tipo, o menino diz que não quer ou que não gosta, tem vergonha. E aí o Zag ele pode fazer o que ele quiser. Ele que manda, ele que decide tudo o que acontece naquela situação. Porque ele é o que gosta, ele é o ativo, sabe? Então é isso. Eu acho engraçado que a gente tenta explicar tudo isso que a gente tá explicando, né? A gente tá falando tudo e tal, mas ainda assim é como se a gente não tivesse chegado lá, porque a gente fala, mas parece que não adianta, as coisas continuam do mesmo jeito e sabe? Não, e vai ter, eu já tô até vendo gente dizendo assim, mas elas de novo estão falando desse assunto, porque eu já escutei isso de alguns ouvintes. Mas você só fala de feminismo. Mas, cara, o que eu posso fazer se as obras são machistas, entendeu? Eu não posso fazer nada sem que ir lá brigar com o autor, entendeu? Não vem brigar comigo, porque no fundo, tudo acaba culminando no machismo. A maioria principalmente se for um livro de romance, seja ele qual for. Olha, isso é uma coisa pela qual me afasta de alguns gêneros do boys love.
As obras que são mais polêmicas, que são mais Chernobyl, eu sinceramente passo longe, eu não leio. Tem algumas que já são bem conhecidas, eu não leio. Eu já li uma, me arrependi da graça, porque eu saio mais traumatizada do que feliz, entendeu? Porque justamente são obras que pegam esses estereótipos machistas e levam eles pro extremo do abuso. E eu acho que eu já não consigo conviver bem com esse machismo velado, imagina aquele machismo explícito, entendeu? E isso é uma coisa que também a gente precisa debater. O machismo, ele não faz mal só pras mulheres, tanto que a gente tá vendo isso em obras de relacionamento gay. O machismo, ele vai fazer mal pros próprios homens, porque isso faz com que eles tenham uma distorção da própria imagem e do próprio papel e dos próprios limites, que acabam gerando situações que vão ser desconfortáveis tanto para quem se relaciona com eles, quanto desconfortáveis para eles. E cria também uma série de estereótipos tóxicos que vão mexer com a saúde mental deles. Então esse próprio estereótipo de que o cara ele tem que ser sempre ativo, de que ele não pode explorar o corpo dele. Algumas regiões são tabu, como o mamilo, como o ânus, por exemplo. Porque isso seria um rebaixamento da masculinidade deles, faz com que muitos deles tenham uma repressão sexual durante a vida, né? Como eu falei brincando, mas é sério, tem cara que não lava a bunda, porque não quer tocar no próprio ânus, porque acha que se ele tocar, ele vai estar sendo menos homem por causa disso, entendeu? Claro que isso é um exemplo extremo, mas existe. Tipo, a galera bate foto e se orgulha das fotos que coloca na internet, da cueca lá toda suja, enfim. Parece absurdo, mas ano passado, o governo precisou fazer uma campanha para os homens irem lavar o pênis. Porque tem um monte de cara que tá tendo que amputar o pênis porque tá tendo infecção bacteriana. E por que não estão lavando o pênis? Porque se lavar, ter higiene em excesso é coisa de mulher. Eu não posso ser muito higiênico, porque senão eu vou estar bichinha, não sei o quê. Eu não posso querer me cuidar demais. Então, assim, é legal da gente estar falando sobre machismo numa obra de relacionamento tóxico entre dois homens, porque mostra que, tudo bem, é um contexto fictício, mas a gente pode extrapolar para a realidade. O machismo, ele faz mal para os próprios homens. Ele cria distorções na cabeça do homem. E essas distorções vão reverberar nas relações deles. E eles vão acabar fazendo mal para quem se relaciona com eles, entendeu? Então, o Zag é um grande machista. Ele vê o Misaki como menos, porque não adianta. Se ele visse o Misaki como igual, ele não falaria e agiria da maneira que ele age, querendo controlar, querendo proibir, entendeu? Então, isso faz com... não é à toa que ele não conseguia se relacionar com ninguém antes. E por que será que ele foi solitário? Foi só porque ele passou a vida apaixonado pelo menino? Não foi só por isso. O Zag, ele é um personagem que dá pra ver que ele não sabe se relacionar. E por que será? Porque tem uma série de coisas ruins que foram colocadas na cabeça dele que impedem ele de se relacionar. E uma delas é essa, ele achar que ele tem que controlar com quem ele se relaciona. Tanto que fica claro na obra que ele teve relacionamentos casuais ali com outros homens, mas que nunca foi pra frente. E não foi pra frente, um dos motivos com certeza foi esse. Então, é um alerta se você for homem, não deve ter muitos escutando a gente, porque o grande ouro que tudo vê, tudo sabe do Caro Livre, sabe quem nos ouve? Mas se você for um homem que caiu de paraquedas aqui e ouviu isso, as feministas, elas não são inimigas dos homens. Eu acho que é legal da gente deixar isso pontuado aqui, né? A gente fala muito sobre feminismo, mas a gente quer que os homens, eles sejam nossos aliados. E parte do processo da gente se aliar é vocês reconhecerem que o machismo ele vai trazer malefícios não só para nós mulheres, mas para vocês também. Ele faz mal para a vida de vocês. Então a gente tem que se desvencilhar desses conceitos e partir para uma realidade mais pautada em equidade. E não é pra ficar ouvindo só Thiago York, não, hein? Que ódio. Não, e aí, então, esse papo me lembrou essa música do Thiago York, sabe? E eu acho que, na verdade, a única coisa boa que ela trouxe foi trazer essa discussão sobre masculinidade tóxica. Mas que qual é o problema dessa música? É porque ela meio que fala como se a masculinidade só trouxesse coisas ruins pros homens, sabe? Sendo que o homem branco, hétero, na verdade, ele se beneficia, ele não sente só os impactos, mas ele se beneficia de muitas formas também. Porque a masculinidade tóxica, ela vai fazer os homens sofrerem, tá? Ok. Mas faz as mulheres sofrerem, tipo, muito mais, sabe? O problema coletivo. E o problema da música dele é que ele tá lá falando, nossa, gente, como eu sofro, como eu sou coitadinho, como eu maltratei minha namorada porque eu tava me sentindo desse jeito, sabe? Mas aí, e o resto, sabe? E a posição de opressor que os homens têm também na sociedade. E aí outra coisa, o Thiago York falou sobre isso, mas ele já promoveu alguma discussão sobre isso?
que atitudes ele tá tomando contra isso, sabe? Além de lançar uma música que pode ser interpretada de várias formas. E aí eu até a galera comenta que, por exemplo, vocês estão no BBB, tem o Arthur Aguiar, que traiu a menina lá, Mayra Card, 16 vezes. E que a Mayra Card meio que perdoou ele, falando que ele é uma vítima da sociedade. Essa daí eu ouvi o Thiago York até cansar, sabe? Porque é como se ele não tivesse, se ele não conseguisse pensar por ele mesmo. Pensar, parar e dizer, não, peraí, isso aqui tá errado, sabe? Ou perceber que ele tem essas questões dele, saca? De perceber que isso tá errado. Mas entende, mesmo os homens sofrendo, eles ainda estão numa posição de hierarquia, ainda estão numa posição confortável. Não, eles sofrem o efeito do machismo. O machismo, ele distorce a visão deles, mas isso não é desculpa para eles terem uma atitude passiva em relação a isso. Uma vez que você toma consciência de que você está sendo machista, você precisa fazer alguma coisa, você precisa mudar, você precisa, enfim, evitar certos comportamentos. Isso, exatamente. É isso mesmo. Ei, Sil, você mesmo que tá ouvindo a gente. Eu sou a Carol Will e estou passando só pra avisar que ainda não acabou. Se liga aí, tá? Mas esses que dizem que é só uma piadinha, faz uma piadinha sobre ele pra ver se ele gosta. Esses que dizem que é só uma piadinha são os que reagem pior quando você vai tirar uma graça com eles. Me lembrou o meme da galera achando que quando fosse taxar os empresários ia raspar o dinheiro de todo mundo e moça, senhor, só tem o Celta. Eu não tenho dinheiro. Ela saiu de uma lutadora que enfrentou o Goku no torneio de artes marciais, apesar de que ela foi lá só pra ele lembrar dela que eles estavam noivos, né? Mas ainda assim, ela enfrentou ele lá pra uma dona de casa que só sabe gritar, brigar e que o Goku vive fugindo dela. Viu só? Então fica ligado pra não perder a parte 2 desse episódio. Vem ler Mundo da Fundos com a gente. É uma cilada, Bill. Ei, Sil, você mesmo que tá ouvindo a gente. Eu sou a Carol Will e estou passando só pra avisar que ainda não acabou. Se liga aí, tá? Mas esses que dizem que é só uma piadinha, faz uma piadinha sobre ele pra ver se ele gosta. Esses que dizem que é só uma piadinha são os que reagem pior quando você vai tirar uma graça com eles. Me lembrou o meme da galera achando que quando fosse taxar os empresários ia raspar o dinheiro de todo mundo e moça, senhor, só tem o Celta. Eu não tenho dinheiro. Ela saiu de uma lutadora que enfrentou o Goku no torneio de artes marciais, apesar de que ela foi lá só pra ele lembrar dela que eles estavam noivos, né? Mas ainda assim, ela enfrentou ele lá pra uma dona de casa que só sabe gritar, brigar e que o Goku vive fugindo dela. Viu só? Então fica ligado pra não perder a parte 2 desse episódio. Vem ler Mundo da Fundos com a gente. É uma cilada, Bill. Dela. Viu só? Então fica ligado pra não perder a parte 2 desse episódio. Vem ler Mundo da Fundos com a gente. É uma cilada, Bill. É uma cilada, Bill.